Querido Diácono Prineu, hoje, que juntamente ao Dia dos Pais, nós celebramos São Lourenço, os primeiros diáconos da igreja, por isso também dia hoje do diáconos, quer sejam transitórios, aqueles que depois serão padres, ou chamados diáconos permanentes, homens casados que, mediante sua disponibilidade, cooperam para o bem da salvação das almas. O diácono Prineu é filho desta paróquia, a sua casa é nesse território, sua esposa aqui também reside, ambos, e com muita alegria eu examinei, e hoje diácono da Santa há 4 anos. Há 4 anos então era inserido no grau da ordem, no primeiro grau da ordem, que é a ordem do grau do diaconato. Que Deus te abençoe e te ilumine hoje e sempre. Tenho com o diácono Prineu grande amizade, grande carinho e sempre muito prestativo comigo, minha família. É um dos amigos que Nossa Senhora do Rosário me ofereceu. E outros tantos que serão minha coroa lá no paraíso, quando eu partir. Pois bem, queridos pais, queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 19º domingo do tempo comum e neste domingo, seguindo a série dos 2 últimos domingos, com a palavra que nos convida a ordenar os nossos amores. O texto sagrado do Evangelho. Somos então convidados, irmãs e irmãos, como dizia já nesses 2 últimos domingos, a reorganizar nossa casa interior, a reordenar os nossos amores, de modo que nós possamos colocar naquele espaço que é o espaço devido a Deus, possamos deixar Deus agir. E Deus em nós, no seu lugar que é devido, Ele estará saciando a nossa sede, nossa fome, e estará seguramente preservando a paz que Ele conquistou a preço de cruz. O texto sagrado diz que vendamos tudo e ofereçamos esmola, façamos bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe, a do ladrão não chega e a traça corrói. Este é o ideal de todos nós, o ideal que renova em nós a esperança. Olha que quando eu vi as moradias dos militares aqui próximo a nós, acho que muitas pessoas sabem onde são essas casas, e onde inclusive é o próprio comando dos caçadores e também aquela parte de infraestrutura. Quando eu vi naquele imensíssimo muro cerca elétrica e essa concertina foi pronta, o mundo está perdido. E se na casa dos militares tem cerca, na minha eu vou botar o quê? Uma muralha de 20 metros, né? E a valência vai dar certo. Mas aquele pequena fração de instante em que eu fui movido a perder a esperança, a perder a fé, eu me lembrei que Ele, Deus, não nos decepciona, que as vicissitudes da vida não podem roubar de nós a paz que Ele nos fez chegar a partir da entrega do seu Filho na cruz. Paz essa que não nos tomará imunes aos desafios da vida, mas essa paz nos ajudará a enfrentar os obstáculos tantos da nossa existência, sobretudo com a postura de alguém que está sempre aprendendo. Daí, onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração.
Convite para nós que pautamos nossa vida no domingo a domingo, onde com a comunidade somos alimentados com a palavra e alimentados com a Eucaristia e sentimos o calor dos irmãos e irmãs. Nossa postura é crescendo, é ir amadurecendo, é ir fincando raízes, tornando-nos mais maduros, mais equilibrados, tornando-nos pessoas que de fato saibamos amar. Contudo, procurando devotar a Deus o nosso primeiro e mais genuíno amor. Os textos desses últimos domingos, como disse, pedem que nós avaliemos. A nossa vida não consiste em ter bens. Eu não estou dizendo aqui que não é bom ter um bom salário. Não é bom, que é ruim ter o carro, ter a casa, ter o alimento seguro dia a dia. Isso é uma graça, isso é uma fortuna, na verdade. Isso aqui não está em xeque em hipótese alguma. Eu não posso viajar, eu não posso. Pode. Mas o convite é que nós vivenciemos tudo isso de tal forma que essas realidades não excluam de mim o meu devotamento e minha adoração a Deus. E aí nós vamos entendendo que quando santificamos o tempo, quando oferecemos o tempo a Deus, não é Deus que é engrandecido, não é Deus que vai ser santificado, somos nós. O prefácio 4 do tempo comum diz que os nossos louvores não mudam, não engrandecem, mas ao contrário, nos transformam, nos santificam. Porque quando devotamos a Ele o tempo, se devotar, abre em nós, de fato, um espaço no qual Deus possa habitar em nós e, sobretudo, ser o nosso divino hóspede, permanecer em nossa vida. O texto sagrado de hoje então pede que nós não acumulemos essas coisas, que sejamos atentos, que sejamos com nossas lâmpadas acesas, que nos tornemos homens e mulheres vigilantes, pois o Senhor poderá chegar a qualquer instante. Vigilância na Escritura não é neurose, não é sair do real e entrar no mundo da Matrix, ou viver na beleza do avatar. Não. A nossa vigilância se dá no nosso cotidiano, na nossa vocação. E vigilância que implica queda, implica erro, mas sobretudo implica recomeço. Quando o Senhor voltar, o importante é que estejamos amando. Pois a medida de todas as coisas, também dizia no livro passado, segundo Santo Agostinho, é amar-se medidas. A quem estou amando, como estou amando, e sobretudo qual o lugar de Deus neste amor que eu devoto às pessoas. São João da Cruz, no final de sua meditação sobre a noite escura, vai dizer que entardecer da vida, quando tudo se fundar, cada um tem seu tempo e sua hora. Eu espero que o meu tempo seja daqui a 80 anos. Quando findar, quando entardecer a nossa vida, seremos julgados por amor. Mas Padre, o mundo fala tanto de amor, não nos preocupemos. Cada um sabe o que é o amor. Cada um sabe como amar. E cada um sabe que o amor implica dificuldades, desafios, sim. Mas o amor também traz satisfação e contentamento. No entardecer da vida seremos julgados por amor. E Santa Teresinha pede de São João da Cruz, no seu 3º capítulo, no livro C, do seu livro História da Alma, vai dizer: amor, o amor se paga. O movimento na nossa vida é muito no movimento dos gregos, dos romanos. Se queres paz, prepara-te para a guerra. Se queremos paz, preparemos-nos para o amor. Se queremos paz, enfrentemos o amor, rezando pelas pessoas. Se queremos paz, bloqueemos os invejosos com o amor, não permitindo
que essas realidades te dominem e te escravizem. No ano passado eu dizia isso. Você não precisa ser amigo de infância daquelas pessoas que notadamente te prejudicam. Você não precisa ficar caminhando com elas. Você não precisa ficar recebendo algo dessas pessoas, não. Mantenha a distância social dessas pessoas, mas reze por elas. Sobretudo quando ao lembrar dessas pessoas, você se sentir incomodado, inquieto, reza por si e por elas. Mas entendendo sempre que ao devotar para essas pessoas o mesmo sentimento que elas lançam em nós estamos sempre rasos com elas. E este é o desejo do mal, que nós nos equivalemos a ele pelo mais vil, pelo mais baixo. A Escritura então pede que nos mantenhamos vigilantes e o Senhor chegará a qualquer instante. E que bom que Ele nos encontrar de fato compreendendo que amor com amor se paga e que sobretudo estamos aprendendo. Essa questão do aprendizado é tão grande que a oração que fazemos a São José pela boa morte não é aquela morte no sentido bonita, pintada, romantizada. Enfim, são várias as formas, os modos. Mas a oração a São José pedida a boa morte é que tenhamos a graça da perseverança naquele último instante. Será que eu, naquele último instante, entre mim e Deus, será que terei a serenidade possível para acolher a irmã morte que chega a mim? É uma oração tão antiquíssima que nos faz entender que a morte que nos espreita cederá lugar a uma certeza maior, o amor de Deus que nos acompanha ao longo da vida. Isso é fé, como diz o texto da carta de Hebreus hoje. O que é fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. O que é que nós esperamos para isso? Nós esperamos a comunhão plena com Deus. Mas vamos deixar isso para depois? Não. É aqui e agora. E esse paraíso é construído pela ação de Deus, mas é construído também com a nossa colaboração. E quando eu digo nossa colaboração, significa vencer a nós mesmos. Quem diz isso também de forma poética é Fernando Pessoa, né? Ele diz: livrai-me de mim, o seu poema prece. Olha que eu fico pensando, meu Deus, a cada um com a sua história, e aqui eu não estou justificando ninguém, mas quando eu vejo esses atos de violência sendo expandidos pelas redes sociais, pela grande mídia, meu Deus, o que é que leva um homem a chegar a atos de violência, como nós vimos nesses últimos dias, um mais jovem, agora um mais senhor, lançando-se em violência física? O que leva a nossa sociedade a achar que o bandido morto, o bandido bom é bandido morto? O que nos leva a acreditar que a solução dos problemas é entrar no sentido de beligerância, de guerra e de inquietude? O que nos faz acreditar que a segurança do mundo social significa armar as pessoas? É um desafio grande, porque cada um começa a ser juiz de si, cada um começa a evocar para si, com as suas razões, aquilo que lhe apraz. E nós não devemos esquecer que o nosso juízo deve ser iluminado pelo texto sagrado, deve ser iluminado pelo próprio Senhor, que pediu que amássemos inclusive aqueles que não nos amam. O texto sagrado então diz: a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca das realidades que não se veem. Nós estamos aqui domingo para isso, para alimentar a nossa certeza de que a vida em Deus já começou, e aqui e agora. E Deus tem paciência com a gente, comigo, com cada um, mas não a paciência de ficar de braços cruzados, uma paciência de nos ajudar a avançar, de buscar ser cada vez melhor e assumir
compromissos na transformação do mundo, tornando pessoas pacificadas e pacificadoras. Mas eu não poderia terminar essa meditação com os senhores e senhoras meditando sobre a nossa alegria. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Meu irmão, minha irmã, você é herança de Deus. Você é querido por Deus. Você é amado por Ele. Deus te tem em alta conta. Deus escuta seus gemidos e preces. Deus está próximo de ti, diante de suas agonias, tristezas, mas também dos seus momentos de vitória e de exultação. O texto do Salmo diz: mas o Senhor pôs olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor. Temer a Deus, ter respeito para com Ele. Confiar no Senhor, mesmo que o mundo nos leve a confiar muito mais no dinheiro, no trabalho, nas outras tantas atividades, que nós nos reformemos e retomemos a confiança que Adão e Eva perderam, que nós sejamos testemunhas de que em Deus faremos proezas. O Salmo diz: no Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. E aí o salmista pede, realizando um contrato: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Se esperamos pouco de Deus, pouco Ele se oferecerá. Mas se nos abrirmos em confiança nele, perceberemos que Ele nos dará a nós de forma desmedida. Daí que nós não devemos ter medo de ajoelhar, nós não devemos ter medo de colocar as mãos postas, nós não podemos ter medo de gritar, nós não podemos ter medo de suplicar, nós não podemos ter medo de renovar a certeza de que Deus ouve o nosso clamor e no tempo dele Ele agirá para o seu bem, bem esse que não é só para você, mas é para todos nós. Onde estiver teu tesouro, aí estará o teu coração. Exalta e fortes, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.